Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabaia, aqui nós temos vídeos todos os dias, 2 vídeos por dia. Já deixa seu like, verifica se você está inscrito e já deixa seu comentário, o que você está achando do canal, se você gosta ou não gosta. Se você gostar do vídeo, sempre comenta, pô, eu gostei do vídeo. Se você não gostou do vídeo, fala, Eduardo, você é um tonto, eu não gosto do vídeo. Pode escrever, não tem problema. O importante é escrever, né? Vamos ao vídeo de hoje. Bom, vocês sempre me perguntam quando eu falo sobre isso. Meu Deus, mas como é a cara dos espíritos de outro planeta, etc. Que eu fiz um vídeo recente, né? Falando sobre isso, vou colocar aí marcado, inclusive. Bom, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Isso que os espíritos me falam. Se você perguntar assim, Eduardo, existe uma Chevrolet em outro planeta? É possível que exista. Por quê? Porque existem planetas infinitos. Então dá para dizer que existe até Allan Kardec em outro planeta. Não que esteja o mesmo Allan Kardec que a gente. Mas imaginem só, a gente tem possibilidades infinitas de encontrar um planeta igual à Terra da mesma forma. Mas é claro que isso é uma coincidência muito grande. Por quê? Vamos começar aquele exercício novamente. Quantas estrelas tem na nossa galáxia? Os cientistas falam em 100 bilhões, 200 bilhões, 50 bilhões, mas tudo bem, se a gente falar em alguns bilhões, é muito mais do que... Se você falar que a cada estrela tem 5 planetas, a gente tem muito mais planetas na nossa galáxia do que grãos de areia na Terra, em todas as praias. Então são números absurdos, né? Absurdos. E a gente está falando de uma galáxia. Se a gente pegar as outras galáxias que a gente tem, que são bilhões também, se a gente pegar os outros universos que a gente tem, que são infinitos, os espíritos me disseram que o universo não tem fim. Se você estiver como indo, você vai sempre encontrar mais e mais, e nunca vai acabar. Então, igual ao universo que nós seres humanos conhecemos, que até pouco tempo atrás os telescópios tinham pego, se eu não me engano, acho que 15,5 bilhões de anos-luz, nós temos infinitas galáxias iguais a essas, infinitos universos iguais aos nossos. Então, a pergunta é, como são os extraterrestres? De todos os modos possíveis, porque se nós temos infinitas, você vai encontrar todos os tipos possíveis, todos os tipos de planeta possível, todo tipo de matéria possível, todo tipo de tudo. Agora, os que visitam a Terra, aí nós temos algumas, né, em espírito, vamos dizer assim, os que trabalham aqui em espírito, nós temos algumas diferenças. Aí tem alguns que têm uma cara um pouco diferente, mais altos, mais baixos, mais fortes, menos fortes, mas a forma de 2 braços, 2 pernas é a forma humana, é o que tem. Mas é claro que tem uns mais esquisitos para nós, outros melhorzinhos para nós. Tem um livro, o segundo livro que Chico Xavier psicografou, chama As Cartas de uma Morta. É a mãe dele, a mãe de Chico Xavier desencarnou, depois ela voltou e ditou para ele e ele escreveu, certo? Segundo livro. Então, só uma observação aqui. Imaginem só Chico Xavier, né? Há 70 anos, 70 por aí, né? Até mais. 70 anos atrás, acho que 80 por aí, recebe uma psicografia de uma pessoa, a mãe dele, falando sobre vida em outro planeta. Naquela época, que só tinha igreja católica que dominava e que, segurava qualquer informação que fosse fora da igreja. Naquela época que era... Hoje em dia não tem nada demais você falar isso. Você fala, tem vida em outro planeta. Ninguém liga pra isso mais. Naquela época, então, era coisa de louco. Iam falar, esse cara tá louco, vamos internar ele. Com certeza deviam pensar isso. Mesmo assim, ele teve coragem de colocar isso em livro. Então, vocês podem ler isso daí. E ela vai visitar Marte em espírito. E o que ela fala? Que eles são muito evoluídos. Muito mais que a gente. Só que eles são feios demais. Ela fala isso. Ela fala, eles são muito feios. Eles são feíssimos, mas eles são muito evoluídos. Certo? Então, a gente entende o quê? Que isso não é a estética, ela não é moral nem nada, né? Outra coisa. Vamos lembrar o que eu já falei em outros vídeos. Quem que desenvolveu a vida na Terra? Biologicamente falando, quimicamente falando, estruturalmente falando, molecularmente falando, foram os engenheiros de Jesus, os geneticistas, etc. Está 15 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos atrás. Isso conta no primeiro capítulo do A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. 4,5 bilhões de anos atrás, Deus usou como a massa do Sol, e essa massa do Sol acabou se tornando o planeta Terra.
desde aquela época, Deus deu a Jesus e falou: Jesus, cuida desse pedaço aqui de rocha para mim, e ele vai ser um planeta que você vai cuidar. Jesus, que já era um espírito puro há 4, 5 bilhões de anos atrás, muito mais antes também, muito antes, né? Começou a cuidar. Aí o que Jesus fez? Chamou a equipe dele e falou: ó, caras, desculpa, que Jesus não fala dessa forma. Inclusive, pessoal, eu sou totalmente contra qualquer brincadeira quando fala de Jesus. Seja um smilezinho, qualquer piadinha, não sou a favor desse tipo de coisa. Eu acho que você pode zoar com qualquer um do planeta, menos com Jesus, com Chico Xavier, com Kardec, esses não. Então, eu acho uma falta de respeito, tá? Eu tô falando isso porque eu vejo sempre as pessoas passando essas brincadeiras e os espíritos não gostam disso. Essa é a verdade, os espíritos não gostam. E eu tô seguindo o que eles falam, claro. Então, tudo bem, Jesus chega e fala: ó, só, pessoal, claro que não é dessa forma, né? É uma forma muito mais interessante, mas a gente não tem como reproduzir isso. Pessoal, é o seguinte, nós vamos cuidar desse planeta, eu quero que vocês desenvolvam aqui a vida. Ela vai começar dessa forma, vai seguir o processo natural, e quando tiver X tempo, a gente vai começar a introduzir os humanos e tudo mais. Aí, provavelmente, passado alguns bilhões de anos, chegou um outro governador de outro planeta e falou: Jesus, eu preciso fazer com que esses seres aqui evoluam em algum lugar. Posso usar um pouco o seu planeta Terra? Ah, tá bom. O que seriam isso? Os dinossauros. Utilizou lá para a evolução daqueles seres por milhões de anos, porque os dinossauros ficaram sobre a Terra muitos milhares de anos antes do que nós. Mais período, nós estamos aí na Terra, vamos dizer, 200 mil anos, o Homo sapiens. Os dinossauros ficaram 200, eles nem sabem exatamente, mas vamos falar 200 milhões de anos na Terra. Vamos dizer, o planeta Terra foi muito mais dos dinossauros do que dos seres humanos. Eles evoluíram um tempo, agora voltaram e agora estamos nós, seres humanos, evoluindo aqui, certo? Eles foram para outro tipo de evolução. Mas o que é interessante frisar nesse momento aí, nessa parte, em todo o período que ficou a Terra evoluindo, vários tipos de seres evoluíram aqui também. Os animais mais primitivos, os vegetais, as rochas, tudo. Lembra aqui do átomo ao anjo? O livro dos Espíritos fala que nós iniciamos sendo apenas um átomo e vamos se tornar anjos do nível dos Espíritos puros. Em certo momento, depois de muito tempo, chegaremos ao nível de Jesus, daqui a muitos anos, né? E eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, vou até colocar aí, do átomo ao anjo. Então, pessoal, essa questão é muito complexa, né? Porque nós somos simples seres humanos com pouco conhecimento. E vamos dizer assim, é claro que os espíritos não fazem isso, né? Porque eles são muito humildes. Mas se fosse o espírito, olha para a nossa tecnologia, isso não é ridículo para eles, ridículo. Na verdade, eles até outro dia deram risada, porque eu estava assistindo um programa na TV que chamava assim, As Últimas Descobertas, um negócio assim. Ele falou como se isso fosse muito descoberto. E são coisas muito básicas. O que eu quero dizer assim. Então, voltando ao que a gente estava falando, né? Então nós vamos encontrar nesses planetas que são governados por Jesus, os funcionários de Jesus fazendo esse controle, tanto desde o DNA, quem desenhou o DNA foram eles, quem desenhou toda a estrutura material foram eles. Se vocês lerem um livro que é bem famoso, que chama, esqueci, Homo Sapiens, acho que é esse, Homo Sapiens acho que é o livro, não é Homo Sapiens, esqueci, mas eu vou colocar aí embaixo. Mas ele fala o seguinte, os espíritos não querem me lembrar, quando eu esqueço assim eles não me lembram, eu que tenho que me virar. Mas Sapiens, isso, chama Sapiens. Agora, o que aconteceu agora? Com certeza algum espírito me enviou esse pensamento, ele não falou, mas ele me enviou para eu lembrar, entendeu? Porque isso acontece no nosso dia a dia, né? Ele não falou claramente, mas eu lembrei. Ou eu posso ter localizado na minha mente também, né? Mas isso é um pouco mais difícil, porque eu já tinha procurado, não tinha encontrado nada. Procurei, não achei. Chama Sapiens esse livro. Esse livro, o que o cara fala? O cara fala o seguinte, presta atenção nessa parte, que em muitos momentos, apesar desse cara ser totalmente cético, totalmente materialista, pelo que eu pude entender, não sei se ele mudou de opinião depois, em muitos momentos ele fala que aconteceram eventos que ele não conseguiu entender como e nem porquê. Por exemplo, um deles foi a evolução do ser humano para se tornar o que se tornou hoje. Ele não sabe por que de repente o ser humano evoluiu. Ficou 200 mil anos lá como Homo sapiens
sem mexer em nada. De repente o ser humano evoluiu e começou a construir cidade, começou a domesticar a agricultura e tudo mais, certo? E ele fala também que ele também não sabe por que os seres humanos começaram todos esses processos, né? Em outros pontos ele também fala isso, mas o que eu quero dizer é, se você pegar um livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele deixa muito claro lá que esses espíritos superiores, os ministros, os trabalhadores de Jesus, os funcionários, vamos dizer, funcionários que não recebem salário, mas são espíritos superiores, são espíritos puros. Esses espíritos eles não são mais como nós que eles são espíritos puros, mas eles trabalham nisso. Esses espíritos, eles falaram assim, bom, pessoal, está na hora desse Homo sapiens aí, ou então uma espécie antes do Homo sapiens, algumas antes talvez, começar a falar. Então o que eles faziam? Quando eles desencarnavam, eles pegavam eles, faziam cirurgias espirituais e jogavam ele de novo para reencarnar. Isso foi fazendo uma alteração na matéria, foi fazendo alteração, foram criando a questão das cordas vocais. E aí, depois de reencarnado, esses espíritos, mudando isso, começaram a falar. Então todos os momentos, desde do primeiro ano que Jesus ganhou a Terra para cuidar, até hoje, eles foram monitorados, estruturados para que a gente evolua. E não só a Terra, como os outros planetas que Jesus governa. Eu já falei isso aqui para vocês. Jesus governa 5 planetas, certo? Krypton, um outro planeta que eu esqueci o nome, não vou lembrar, que eu sempre esqueço. Esses 2 planetas, eles estão antes da Terra em evolução. Eles são mais atrasados que a Terra. Eles estão no mundo primitivo ainda. O planeta Terra, que está indo de prova e expiação para regeneração, que é o planeta que a gente vive. Capela, que já está em regeneração. Lembra que tem aquele livro Exilados de Capela, tem um livro também Exilados por Amor, que a Capela já está em regeneração. Quando Capela passou de prova e expiação para regeneração, muitos espíritos saíram de lá e vieram para cá, né, reencarnar. E muitos dos que estão aqui, talvez muitos de vocês também sejam esses espíritos. Os que não estavam naquela grau evolutiva acabaram vindo para cá. E Sirius, que está em mundo feliz. Sirius já está bem evoluído em relação aos outros, né? Nesses 5 planetas, a vida material ela é muito parecida com a nossa. Eu vejo muitos espíritos de Sirius e de Capela também. Então eu já vivi em Sirius, né? Por muitas encarnações. Mas como eu tinha muitas dívidas aqui na Terra, eu estou aqui pagando extensivamente um monte de expiação gigantesca que eu tenho. Mas o que é interessante aí nessa história é isso, é que como é o mesmo gerente, é a mesma filial, por exemplo, não tem hotéis, não, vamos dar um exemplo, não tem McDonald's, claro que McDonald's, né, é um lugar que vende uma comida faz super mal, mas esqueçam essa parte. Se você for no McDonald's no Brasil, ou se você for no McDonald's nos Estados Unidos, se você for no McDonald's na China, que eu já fui nesses 3, é totalmente padronizado. Desde o balcão até o sistema de venda, não sei o que, até o hambúrguer, é padronizado. É mais ou menos isso que acontece. Nós fazemos parte dessa franquia que Jesus é o dono. Então, o nosso padrão vai ser baseado nas regras que esses seres, esses biólogos, geneticistas e tudo mais, criaram para nós. Então nós vamos ser seres humanos dessa forma. Então, você pega um espírito de Sirius, ele é muito parecido com a gente. Ele parece que ele passou uma maquiagem. Tem a pele melhor, tal, tem umas diferençazinhas. Você pega um espírito de Capela, ele é mais parecido ainda com a gente. Não sei por quê. Talvez por causa da evolução deles não ser tão elevada. Você pega o outro de Krypton, também é parecido com a gente. Porque quem cadastrou, quem colocou, quem desenvolveu a vida biológica nesses planetas foram os espíritos filiados a Jesus, né? Agora, você pega o de Marte, não, é outro governador, outra estratégia. E não que os de Marte não possam reencarnar aqui, reencarnam. Outro dia mesmo eu vi um espírito de Saturno que estava reencarnado aqui, né? Eu conversei com os amigos espirituais dele. Então faz parte isso, mas vocês estão entendendo, né? Se vocês quiserem mais vídeos com esses temas, escrevam aí abaixo que eu vou fazendo, tá? Eu faço sempre o que vocês gostam mais, não faço o que eu quero mais fazer, porque o intuito do canal aqui é a gente debater sobre essas coisas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. E não se esqueça de sempre indicar os nossos vídeos para as pessoas, mandar no WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo mais. Valeu? Até mais.